Pô, oficialmente gravando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de escrever uma redação com vocês ao vivo. Qual o tema? Este é o tema de hoje, então, pessoal. A violência obstétrica e seus efeitos à saúde da mulher brasileira. Excelente. Vamos lá, então. Papel e caneta na mão, vocês vão pensando comigo também, raciocínio. Primeira coisa que vocês precisam aprender a fazer. Se este é o meu tema, o meu raciocínio para montar um argumento para ele precisa ser pensar. Eu preciso pensar quais são as causas e quais são as consequências desse tema. Júlio, para eu pensar em causa e consequências, eu preciso pensar claramente no problema. Então, uma frase que você vai guardar para sua vida. Você olha para o problema, você olha para o tema, você pensa no problema. Até rima. Olha para o tema, pensa no problema. O problema deste tema é explícito. Há temas que não possuem um problema explícito. Por exemplo, os desafios no avanço da inteligência artificial. Qual que é o problema? O avanço da inteligência artificial. Tá, mas por que que o avanço da inteligência artificial é um problema? Eu tenho que pensar. Agora, quando eu te pergunto, por que que a violência obstétrica é um problema? Uai, porque você sabe que é uma violência, é algo agressivo, então claramente é um problema. Olhou para o tema, pensa no problema. Não vou nem colocar a parte do problema porque é muito óbvio. Agora, de novo, vocês, no chat. Quais são as causas da violência obstétrica? Então, a minha pergunta é: por que a violência obstétrica acontece? Por qual razão a violência obstétrica acontece? Por quais motivos? Coloca no chat para mim, por gentileza. Coloque no chat para mim. Quais são as causas da violência obstétrica? Então, ó, Arthurzão aí colocou machismo, o que mais? Incapacidade dos profissionais, incapacidade profissional, incapacidade dos profissionais, machismo, o que mais, time? Quais são outras causas da violência obstétrica? Racismo, tá? O que mais? Boa, Ana Lu, verdade. Boa, perdão, falei Arthur, mas é Ana Lu. Falta de humanização, ausência de humanização. O que mais? Falta de instrução dos profissionais, falta de instrução profissional. Boa. Não perceber que está sendo violentada. Insuficiente formação profissional, falta de instrução, entra aqui. Não perceber que está sendo violentada. Não, essa eu não colocaria. Naturalização da dor e do sofrimento da mulher. Tá, essa já faz um pouco mais sentido. Mas é difícil de se colocar em uma tese. Talvez naturalização da dor. Vocês já vão entender meu raciocínio. Desinformação sobre as leis, preconceito estrutural, falta de informação das gestantes quanto aos procedimentos corretos e de violência. Então, falta de info da gestante, falta de info por parte da gestante. Bom, beleza. Colocamos várias aqui. Tá bom, gente? Senão a gente vai colocar demais. Normalização. Essa é uma boa. Naturalização, né? Mesma coisa que normalização. Negligência quanto à autonomia do corpo da mulher. Ausência de fiscalização efetiva. Culpa logo o Estado e já resolve. Boa. Boa, vamos deixar essas aqui. Quais são as consequências agora da violência obstétrica? Então, olha aí o ponto que o Matheus colocou no chat. Eu dependeria dos textos motivadores. É isso que eu quero que vocês aprendam a não fazer. Eu nem havia comentado isso, mas é isso que eu quero que vocês aprendam a não fazer. Eu raramente irei ler os textos motivadores buscando causas e consequências. O máximo que eu farei será ler os textos motivadores. Eu sempre leio os textos motivadores, tentando entender qual é o recorte temático. Porque se você não entender o que está sendo dito nos textos, é bem provável que você corra o risco de tangenciar. Os textos motivadores, eles são extremamente importantes para você entender o que a banca quer a partir daquele tema. Então, ó, eu não leio nunca, eu leio toda vez o texto motivador. Não há uma vez em que eu não li os textos motivadores. Sempre eu leio, porque eu quero entender qual o recorte temático imposto pela banca.
Senão eu estou tirando o recorte temático da minha cabeça. E quem diz que a minha cabeça está certa? Então é melhor que eu entenda a banca. Certo. Vocês me disseram aí as causas, então, da violência obstétrica. Agora, no chat, de novo, todo mundo, quais são as consequências da violência obstétrica? Desumanização, ó, danos, o primeiro que eu acho que tem que ser usado, danos psicológicos. Psicológicos. Boa. Desumanização do parto. Isso é uma, isso é um meio entre causa e consequência. Contribui para uma sociedade machista e oprime as mulheres em todos os eixos sociais. Isso é uma consequência? Consequência, contribuição para uma sociedade machista? Difícil usar isso como consequência. Prejuízo à saúde da mãe e da criança. Boa. Prejuízos à saúde. Problema na saúde mental e possíveis riscos para a saúde do bebê por causa do estresse. Manutenção dos pensamentos machistas. Tá. Manutenção do estigma. Aqui até vai. Do estigma machista. Então, olhem aqui. Um de vocês falou: contribui para uma sociedade machista e oprime as mulheres em todos os eixos sociais. Uma coisa é que eu diga que contribui, outra coisa é que eu diga que perpetua e que se mantém. Contribuição me dá o entendimento de aumento. Eu estou contribuindo com o governo, estou dando dinheiro para o governo. Agora, a ideia de manutenção não me traz necessariamente um aporte. Então, olhem como uma palavra fez diferença na leitura para que eu dissesse se esse argumento é válido, esse argumento não é válido. Desconfiança no sistema de saúde, bom argumento. Desconfiança no sistema de saúde, boa, excelente. Ocultamento dos direitos, talvez seja uma causa. Normalização da violência obstétrica e a normalização, entra aqui, ó, normalização da violência obstétrica. Beleza. Temos causas e consequências aqui. Temos o tema aqui. Ótimo. Falta de denúncia, o que mantém a violência. Isso seria uma causa. Entende? A falta de denúncia, ó. Aqui entraria como uma causa. Ausência de denúncia. Esse, inclusive, faria um parzinho bem legal. Enfraquecimento da coesão entre doutor e paciente. Bom, legal. Veja, fizemos aí os argumentos. Então, você está entendendo que isso aqui que eu estou fazendo aqui com você, eu, Júlio, faço no dia? No dia da prova eu faço isso? Não faço nessa escala de colocar 8 causas, coloco 4. Mesma coisa com consequências. E eu faço também em 1 minuto, porque eu vou escrevendo do meu jeito, de forma mais rápida, eu penso sozinho, eu não tenho que falar, então gasto muito menos tempo. Isso é algo que você não pode, em hipótese alguma, deixar de fazer. Toda redação que você fizer precisa, toda redação que você tiver feito precisa ter passado por essas causas e por essas consequências. Em todo texto dissertativo e argumentativo, você precisa escrever causas e consequências no seu projeto de texto. E aqui eu começo a aula. Se você quer construir um projeto de texto, você precisa saber o que estará contido no seu texto. E a base do seu raciocínio são as causas e são as consequências. Ótimo. Você entendeu? Então, básico. Agora entra uma segunda parte. Então, a primeira parte foi a parte de elencar. A segunda é de relacionar. Eu preciso escolher para este tema 2 causas ou uma causa e uma consequência. A melhor opção é uma causa e uma consequência, porque esse tema diz a violência obstétrica e seus efeitos à saúde da mulher. Seus efeitos, quando o examinador escreve seus efeitos, ele presume que você irá dizer quais são os resultados, as consequências, os impactos na vida da mulher, entende? É nesse sentido. Ó, deixe-me organizar esse trem aqui, porque tem gente que está anotando na tela. Não sei se eu consigo mudar isso aqui. Peraí. Rapidão. Aí, pronto. Só vai ficar esse risquinho verde aqui. Ah, acho que eu consigo apagar isso aí.
Peraí. Rapidão, pega a borracha aqui. Aí, foi. Show, bom demais. Resolvi. Ok, então, agora entra o ponto de fazer uma ligação entre um ponto e outro. É necessário que você ligue um ponto com o outro. O que que eu quero dizer com ligação? Eu tenho que escolher qual vai ser a causa e qual vai ser a consequência do meu texto. Então, eu te pergunto. Agora você vai tentar fazer um exercício. Estou fazendo você exercitar mesmo, estou te dando prática. Olhe para essas causas e olhe para essas consequências que eu escrevi aqui. Olhe para elas. Quais se relacionam? Você vai escrever no chat, na sua cabeça, o que que você faria. Então, qual causa você usaria e qual consequência você usaria? Buscando gerar uma relação entre elas. Qual causa você usaria e qual consequência você usaria? Coloca no chat. Coloque no chat, por gentileza. Você pode errar, que é o teu campo para errar. E eu irei te corrigir. Então, lembrando, é necessário que você tente realizar, tá? Realizar é aproximar uma da outra. Relacionar. Primeira que foi colocada: machismo versus danos psicológicos. Percebe que não há uma relação entre uma relação de ponte entre um e outro. Eu tenho machismo como causa e os danos psicológicos como consequência. Só que não são coisas extremamente conectadas. Dá para melhorar. Naturalização da dor e danos psicológicos. Esse eu já tenho uma relação um pouco de uma ponte um pouquinho melhor, mas ainda não é a ideal. Incapacidade profissional e danos psicológicos. Aqui sim. Aqui sim. Aqui é uma boa relação. Incapacidade profissional e danos psicológicos. Então, a incapacidade profissional vai gerar uma sequela, uma mazela na paciente que a fará ter medo de realizar quaisquer cirurgias. Então, uma atuação médica gerou um resultado na vida dessa paciente de longo prazo. Talvez você esteja ainda um pouco boiando, e é normal. Eu estou te apresentando um raciocínio de corretor. Incapacidade de desconfiança do sistema de saúde. Incapacidade profissional e desconfiança do sistema de saúde. Excelente. Excelente, ó, uma relação claríssima. Incapacidade profissional e desconfiança do sistema de saúde. Incapacidade profissional e danos psicológicos. Vou copiando aqui e jogando aqui, ó. Duas excelentes, porque eu tenho uma incapacidade profissional e a paciente percebe isso, e aí ela vai começar a desconfiar do sistema de saúde. Excelente. Baita. Aqui tá certo. Incapacidade profissional, desconfiança do sistema de saúde, excelente. Ausência de humanização, danos psicológicos, sutil, não é a melhor. Incapacidade profissional, prejuízo à saúde, sim, sim, mas ainda um pouco sutil, não a melhor possível. Incapacidade profissional com prejuízo à saúde mental e física, mesma coisa. Incapacidade profissional e desconfiança, excelente, e desconfiança. Falta de instrução profissional com desconfiança do sistema de saúde, excelente. Ausência de denúncias versus desconfiança do sistema de saúde. Excelente. É um bom ponto também. Então, tudo aquilo que acontece no sistema de saúde, como não é denunciado, pode acontecer qualquer coisa. E isso aqui é um fato extremamente real, viu, galera? A ausência de denúncia e desconfiança do sistema de saúde. No SUS, você não tem tanta supervisão. Então, se o médico do SUS quiser fazer qualquer coisa com você, em tese, ele pode, porque não tem tanta supervisão. Então, poder ele pode, né? Você sempre pode fazer alguma coisa, o que não é correto. E dificilmente o paciente vai saber que ele fez alguma coisa errada. Então, vocês, quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão começar a vivenciar isso, ver de acontecer alguma coisa errada. Vou dar um exemplo muito básico que eu vejo direto. Quando você entra no campo cirúrgico, você se paramenta para não contaminar o campo cirúrgico. Tem médico que se paramenta muito mal, não se limpa ao exato, não se preocupa tanto com a higiene. E durante a cirurgia, você não pode tocar em outras coisas. Tem médico que é relapso.
e acaba tocando em outras coisas. Então, contamina a cirurgia. E aí depois tem que passar antibiótico para o paciente. Então, assim, não tem tanta preocupação com o paciente. Então, tem bastante isso no sistema de saúde. Falta de informação, danos à saúde da mãe e da criança, falta de informação como causa, falta de informação, né? Então, seria mais uma informação da mãe. Também não colocaria. Falta de instrução e discapacidade, incapacidade, beleza. Falta de info versus normalização. Esse é bom. Esse é bom. Falta de informação versus normalização. Esse é bom. Boa ligação. Falta de instrução e prejuízo à saúde. Incapacidade e prejuízo à saúde. Falta de informação e normalização da violência. Boa, esse aí. Ana Lu, perfeito. Ausência de humanização. Falta de instrução profissional. Boa. Boa. A naturalização da dor, normalização da violência obstétrica. Excelente. Pega muito bem, perfeito. Se relaciona bem, sim, excelente. Falta de informação da paciente, prejuízo à saúde. Não muito, não muito. Esse ele é médio, porque você tem que pensar assim, ó, falta de informação da paciente. Primeiro ponto é que você tem que olhar para essa causa e você já sabe que ela não é tão boa. A violência obstétrica aconteceu por causa que a paciente não sabia. E como que o médico sabia que a paciente não sabia? Ele perguntou para ela? E se ele for fazer em uma paciente que sabe? Como que ele vai saber se ela sabe ou se ela não sabe? Você entende que a violência obstétrica ela não acontece tanto por causa da falta de informação? Não é justa, não é por a paciente não saber. Como que eu vou saber se ela sabe ou não sabe? Ah, eu vou olhar para a paciente e falar, ah, ela é simples. Ah, ela possivelmente não sabe o que é violência obstétrica. Então eu posso aqui fazer uma episiotomia. Pô, não é assim que acontece no dia a dia, entendeu? Normalmente é por pressa, é para tentar fazer de forma mais rápida, é porque o médico não é bom, tem uma incapacidade profissional, é porque ele sabe que não vai ser denunciado. É normalmente por causa disso. Porque naturaliza a dor, porque vira e fala, ah, a mulher já sabe que vai doer mesmo, não tem problema, e vai ali, faz o que tem que fazer. Vai doer no pós, né? Porque na hora quase não dói, em geral, porque tá anestesiada. Mas também não anestesiar corretamente é uma violência obstétrica. São vários pontos. Ok, temos 5 aqui. Excelente que vocês participaram, foi muito bom, que vocês conseguem perceber o que que é bom. Ok, incapacidade profissional e danos psicológicos. Muito bom. Incapacidade profissional e desconfiança no sistema de saúde. Muito bom. Ausência de denúncia e desconfiança no sistema de saúde. Então, ó, um, dois, desconfiança. Então, ó, desconfiança está presente. Da hora. Ausência de denúncias e incapacidade profissional. E aí, time? Incapacidade profissional ou ausência de denúncias? Eu colocaria, eu iria pelo 2, que é ausência de denúncias, mas vou deixar vocês votarem. Pensando que esse é o um e pensando que esse é o 2. Qual vocês votam? Um ou 2? Eu iria pelo 2, todo mundo votando um. Caraca. 2, 2, 1, 1, 1. Ausência de denúncia, bom, incapacidade. Tá bom, então vamos de incapacidade profissional. Certo, então vamos lá começar a escrever essa redação. Eu poderia escrever uma introdução, mas eu acho que né, eu só vou gastar tempo escrevendo a introdução e é básica, todo mundo domina bem. Então eu vou direto para a argumentação. O nosso tema é, então, cadê o tema? A violência obstétrica e seus efeitos à saúde da mulher. A minha tese, então, escolhido, a escolhida, né? Foi a um, né? Incapacidade profissional e desconfiança no sistema de saúde. O cara, caramba, peraí, que não tá indo aqui. Aí, incapacidade profissional e desconfiança no sistema de saúde. Lembrando, vai anotando aí, aprendizados gramaticais. Sempre depois de 2 pontos você usa a letra minúscula. Você não use letra maiúscula depois de 2 pontos. Então, quando você copia alguma coisa do chat GPT que ele colocou com letra maiúscula depois dos 2 pontos, tá errado. O chat erra nisso.
O chat ele escreve qualquer coisa e depois dos dois pontos ele coloca a letra maiúscula. Não, você só usa a letra maiúscula depois dos dois pontos se for letra, se for um nome próprio. Se não, você não usa, beleza? Certo. Como dizia o Ratinho, quem sabe faz ao vivo. Incapacidade profissional e desconfiança no sistema de saúde. Então, ó, ali no tema o quê? Eu só disse que o escolhido foi dois pontos. Incapacidade, tal e desconfiança. Acima de causas. Aqui é minúsculo, ó. É que eu copiei. Tema: a violência obstétrica e seus efeitos à saúde. Boa. Escolhido: incapacidade profissional e desconfiança no sistema de saúde. Então, como que se começa um argumento? Sempre com um conectivo interparagrafal, que retome o parágrafo de cima. Júlio, o que que é um conectivo interparagrafal? Que tenha algum elemento coesivo que faça uma conexão entre o parágrafo que você está escrevendo com o parágrafo anterior. Quando eu escrevo, portanto, sob essa ótica, eu estou fazendo uma retomada do que eu disse na introdução. É o meu primeiro argumento. Sob essa ótica, entende-se a incapacidade profissional ou a falta de capacidade ou a escassa habilidade médica como uma mola propulsora da agressão obstétrica. Certo. Coloquei o meu tópico frasal, tentando usar um campo semântico diferente aqui com você, para que você aprenda a usar sinônimos. Então, eu não usei incapacidade, eu não usei profissional. Eu usei escassa habilidade médica, uma mola propulsora da violência, agressão, é um sinônimo, obstétrica, que eu estou me referindo à obstetrícia, ao momento do parto, principalmente. Certo. Esse é o meu tópico frasal. Agora eu seguirei para o meu embasamento. Eu preciso embasar este argumento. E eu preciso embasar. Júlio, então agora é o momento que começa o projeto de texto. Você está embasando. Você deveria ter feito isso antes, claro, eu não fiz isso antes porque eu fui conversando com você. Mas a gente vai mostrar, eu vou te mostrar agora como que se pensa num projeto de texto. Tópico frasal é fácil. TF é abreviatura para tópico frasal. Tópico frasal simplesinho. Agora no desenvolvimento, eu preciso pensar como eu vou embasar a minha linha de raciocínio. Entende-se a escassa habilidade médica como uma mola propulsora da agressão obstétrica. A minha pergunta é: por que os médicos, por que, aliás, né, a incapacidade médica gera violência obstétrica? Essa é a minha pergunta. É a isso que eu tenho que responder no meu argumento. Por que incapacidade médica gera violência obstétrica? Como eu posso explicar isso? Eu posso explicar que a presença de técnicas, aliás, ó, então, estudo, talvez eu pensaria assim, ó, estudo avançado, técnicas mais seguras e mais eficazes, exigem maior domínio, exigem maior destreza, maior domínio. A ausência delas gera procedimento rude e doloroso, talvez. Então, por que que a incapacidade médica gera violência obstétrica? Tente você responder no chat, para você fazer esse exercício. Te dá um minuto para isso. Tente responder você no chat, em uma linha. Por que a incapacidade médica, a incapacidade profissional, gera violência obstétrica? Qual que é a causa? Por quê? Por que que o médico ser incapaz gera violência obstétrica? Legal, hein? Putz. Olha a minha pergunta. Por que a incapacidade médica gera violência obstétrica?
Primeira resposta, putz. Exato. Segunda resposta, falta de qualificação profissional. Essa é a minha pergunta. Por que que a falta de qualificação profissional gera violência obstétrica? Boa. Essa é a minha pergunta. Pelo pouco conhecimento das técnicas necessárias. Eu fui por essa linha também. Procedimento incorreto. Procedimento rude, doloroso ou incorreto. Boa, legal. Completando o que eu escrevi. Uso de técnicas necessárias. Boa. Procedimentos inadequados. Legal. Vai pensando você, tenta pensar você. Use aqui pra você, como se você estivesse montando um projeto de texto ao vivo, na pressão mesmo. Pense você, você vai fazer o Enem, pô. Porque a incapacidade dele faz com que não tenha tanto domínio em como tratar a pessoa. Poderia se escrever de um jeito um pouquinho melhor, mas essa é a ideia. Porque possibilita erros que causam dano à saúde feminina, isso aí, perfeito, faltou crase, além de desumanizar os procedimentos e carecer do devido cuidado e técnica. Erros que causam danos à saúde feminina, possibilita erros. Aí eu te perguntaria, por que que possibilita erros? Porque ele é menos capaz, certo? E por que ele é menos capaz? Então você deixaria já lacunas no teu texto, porque possibilita erros. E por que que a incapacidade possibilita erros? Primeira lacuna no teu raciocínio. Além de desumanizar os procedimentos e carecer do devido cuidado e técnica. Por que que desumaniza o procedimento? Entende? Então, você vai deixando lacunas. Toma cuidado. No SUS, em muitas cidades, tem recursos limitadíssimos. Isso dificulta o trabalho médico. Ao longo da carreira, médicos mais experientes se acomodam e não investem em novas técnicas. Excelente, bom raciocínio. Então, eu poderia colocar a culpa no clássico SUS. Faltam, então, recursos. Verdade. Só que aí eu te perguntaria, de verdade, te perguntaria mesmo, tete a tete, violência obstétrica só acontece no SUS? Eu não tenho violência obstétrica numa clínica privada também? Então, assim, só uma pergunta mesmo, jogando aqui por ar. Você até pode fazer um argumento assim. Só que você percebe que ele não vai ser o melhor argumento da vida, porque ele não é 100% verdadeiro? Ele faz sentido, mas ele é 100% verdadeiro? Grande número de faculdades ruins, sim, má formação, incapacidade médica, pode abranger a falta de empatia com o paciente ou só técnica? Só técnica. Falta de exame de proficiência médica pós-formato, bom, legal. Formação mal adequada, porque a má formação acadêmica gerou um médico ineficaz. Boa. Má formação acadêmica, causa. Excelente. Que não executa corretamente os procedimentos, gerando danos ao paciente. Ótimo. Então aqui, ó, que eu troco por má formação acadêmica. Excelente, boa. Mas faltar recurso à incapacidade médica dele? Não, não é a incapacidade médica dele, mas você quer se formar uma médica que só sabe trabalhar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, ou uma médica que sabe trabalhar em Pindamonhangaba, no fim do mundo? Você tem que ser uma médica capacitada e consegue trabalhar em qualquer lugar. Você não quer saber trabalhar só no Einstein, no Sírio, que tem um monte de recurso. Você é formada para trabalhar em qualquer fim do mundo. Talvez um apego ao tradicionalismo de métodos, legal. Falta conhecimento dos próprios usuários dos serviços médicos. Em clínicas particulares, eu jogo a culpa em médicos acomodados, pois isso colabora com o procedimento que não conversa com as necessidades da paciente, dado que isso pode ser altamente prejudicial no campo físico e mental do sujeito. Não ficou bom, mas não vou conversar disso agora. Vamos então para o argumento. Sob essa ótica, entende-se a escassa habilidade médica como uma mola propulsora da agressão obstétrica. Matheus, tira print desse teu argumento aí e me manda no privado que depois eu te explico por que que não tá bom. Porque senão eu vou gastar uns 5 minutos desse trem aqui. Boa. Poderia colocar também que a elitização da medicina fomenta o descaso com os pacientes? Sim, bom tópico. Bom tópico. Elitização no sentido de superioridade, ela quis dizer. Então vamos lá. Enfim, para o argumento. Até agora vocês tiveram uma aula de projeto de texto. Até agora vocês estão tendo uma aula de projeto de texto. Como que se monta um projeto de texto, como que se olha para a causa, como que se olha para a consequência, como que se liga uma com a outra, como que se faz a linha de raciocínio. Tudo aqui você está aprendendo, é só você querer aprender. É só você olhar e falar, ok, vai pensando na sua redação, vai pensando na sua escrita, no dia a dia. Você tem pegado um caderninho?
Você tem escrito causa? Você tem escrito consequência? Você tem feito relação entre elas e visto qual se liga melhor com qual? Você tem feito essa organização aqui para montar um projetinho de texto antes de tudo? Você tem conseguido escrever tua redação em 1h20? Em 1h30? É nisso, teu foco é nisso. Beleza. Tópico frasal, então, beleza. Eu vou trabalhar, então, a má formação acadêmica, técnicas, no caso, menos seguras e menos eficazes, e isso aqui gera o pouco domínio dos médicos, a ausência delas, né? Então, eu corto essa parte, eu vou aqui para a ausência delas, procedimento rude e doloroso. Sob essa ótica, entende-se a escassa habilidade médica como uma mola propulsora da agressão obstétrica. Nesse raciocínio, segundo o médico Drauzio Varela, a formação, a formação, sinônimo de médico, difícil. A formação, então, eu poderei repetir. A formação dos médicos, no geral, mostra-se mostra-se cada vez menos completa e eficiente. Profissional da saúde, boa. A formação dos profissionais de saúde, desses profissionais de saúde, então, de quais profissionais de saúde? Não falei ainda. Então eu tenho que escrever dos médicos mesmo. Porque veja, se eu dito assim, ó, a profissão dos profissionais, se eu digo para você, ó, você sugeriu no chat aí profissional da saúde. A formação do profissional de saúde. Qual? Você sabe que é médico. Eu tô falando para você, mas o texto ele tem que ser ligado entre ele, ele não pode ser ligado só na minha cabeça. Então a formação dos médicos. Agora pela primeira vez eu disse médico. A formação dos obstetras. Hum, bom ponto, hein? Bom ponto. Bom ponto. Só que aí, olha só. O Drauzio falou isso? Não sei se o Drauzio falou isso ou não. Não sei. Não me importa se o Drauzio falou isso ou não. Muito provavelmente, em algum momento da vida, o Drauzio já falou isso. Não quero citar o Drauzio. Cita o Paulo Musi. Cita algum outro médico famoso que já disse isso em algum momento da vida. Você vai duvidar que o Drauzio falou isso? Você vai procurar as 10 mil entrevistas que aquele velho caduco já deu? Não vai. Então você vai falar, ele realmente falou isso, é fato. Agora, eu posso falar que o Drauzio falou especificamente dos obstetras? Aí você já força a barra, entendeu? Se eu disser assim, a formação dos obstetras. Pô, o Drauzio é oncologista de câncer. O que que ele tá falando de obstetra? Complica pra mim, entendeu? Botar diretamente dos obstetras aqui. Então, por isso que eu não posso jogar aqui, porque aí eu comprometo meu argumento. Se eu boto dos obstetras, né? O cara vai falar, nossa, mas o Drauzio falou dos obstetras? Espera aí, deixa eu dar um Google. Vai achar nada, né? Aí eu me ferrei com o meu repertório, porque ele não é nem legitimado. Acabou pra mim. Nesse raciocínio, segundo o médico Drauzio Varela, a formação putz, complicado. A formação dos profissionais da área, a formação dos profissionais da área da saúde, da área dele, será? Não sei, hein? É, profissional do campo da medicina. Boa, formação dos profissionais no campo da medicina. Medicina, e aí, hein? Dúvida. Letra maiúscula ou minúscula no M? E aí? No chat, minúscula ou maiúscula? Minúscula ou maiúscula? Minúscula ou maiúscula? Minúscula. É que o meu corretor bota maiúscula, mas é minúscula. A formação dos profissionais no campo da medicina, no geral, mostra-se cada vez menos completa e eficiente. Boa. Drauzio fez uma constatação. Devido a isso, como resultado, como resultado, deixe-me pensar. Como resultado, o domínio das técnicas cirúrgicas
e intervencionistas tende a diminuir significativamente. Significativamente, propiciando um cenário de menor segurança e de maior desconforto ao paciente. E a área clínica daria certo. Devido a isso, a mais área clínica daria certo. O dentista não é um clínico, por exemplo. Fisioterapeuta não é um clínico. Nutricionista não é um clínico. Entendeu? Ou profissionais do ramo, espaço do âmbito clínico. Tem vários outros profissionais que são clínicos além de médicos, entendeu? Ó como é difícil. Você tá vendo como é difícil escrever um texto nota 1000? Olha o tanto de coisinha que você tem que pensar. Imagine pensar isso lá na hora. Se você não tiver treinado que nem um doido ao longo da tua preparação, você não vai tirar uma nota braba lá em pouco tempo. Você não vai conseguir escrever uma redação diretamente à caneta e tirar um 960. Você tem que treinar muito. Eu fazia duas, três redações por semana. Por isso que lá no dia eu fiz diretamente a caneta e tirei 960. E demorei 45 minutos, 50 minutos na minha redação. Porque eu fazia toda semana duas, três. Sob essa ótica, entende-se a escassa habilidade médica como uma mola propulsora da agressão obstétrica. Beleza. Segundo o médico Drauzio Varela, a formação dos profissionais no campo da medicina, no geral, mostra-se cada vez menos completa e eficiente. Devido a isso, como resultado, o domínio das técnicas cirúrgicas e intervencionistas tende a diminuir significativamente, propiciando um cenário de menor segurança e maior desconforto a paciente, aos pacientes como um todo, né? Beleza. Júlio, devido a isso, como resultado não parece redundante? Hum, devido a isso, como resultado, parece, mas não é. Parece mesmo, mas não vejo como uma redundância. Devido a isso, como resultado, me parece que eu estou até fazendo uma ligação um pouco maior. Eu não implicaria com isso aqui, mas pode parecer redundante, sim. Vejo como opcional. Se quiser colocar, coloca. Se tiver, por exemplo, faltando linha, não coloque. Com pouco espaço, não coloque. Devido a isso, domínio das técnicas cirúrgicas e intervencionistas. Ó, peraí. A concordância de pacientes. Faltou um S? Boa. Devido a isso, o domínio das técnicas cirúrgicas e intervencionistas tende a diminuir significativamente, propiciando um cenário de menor segurança e de maior desconforto aos pacientes. Assim, no momento do parto, então, no momento da intervenção obstétrica, no momento do parto, frente às dificuldades da intervenção, da cirurgia, da operação, para não repetir, frente às dificuldades da operação, alguns profissionais, eu já usei profissionais, alguns médicos, alguns profissionais, alguns cirurgiões, não, técnicas cirúrgicas, cirurgiões, não, alguns, acho que eu vou ter que repetir profissionais, hein? Alguns profissionais recorrem a procedimentos, alguns atuantes da área, ó, boa, cabe bem. Alguns atuantes da área recorrem a procedimentos rudes e dolorosos. Alguns especialistas, boa, atuantes da área, especialistas excelentes, recorrem a procedimentos rudes e dolorosos, ocasionando um cenário, ocasionando uma cena de violência, de asperidade, de violência nas, na gestante.
Então, ó, assim, no momento do parto, frente às dificuldades da operação e a falta e a escassez de conhecimento, escassez de domínio e a escassez de domínio de conhecimento, eu colocaria, de habilidade, melhor, boa. Alguns atuantes da área recorrem a procedimentos rudes e dolorosos, ocasionando uma cena de violência à gestante. Boa. Portanto, e aí vou para a minha conclusão básica, conclusão do meu raciocínio. Portanto, corrigir a formação, corrigir a capacitação de base, a formação de base, corrigir a formação de base dos especialistas é premente. Argumento básico, argumento simples. Agora vocês irão ter um minutinho para ler o argumento. Fiz o argumento acho que em 9 minutos, 8 minutos. Eu quero que vocês tentem encontrar lacunas e tentem enxergar problemas no argumento. E eu posso ter errado. Fiz em 8 minutos. Pedrão, o que que você quer dizer com juízo de valores? Mas eu não tô dando minha opinião. Eu imaginei que fosse opinião, mas eu não tô dando minha opinião em todos. Palavras que apresentam meu posicionamento. Ah, sim. Ó a pergunta dele. Acerca do juízo, é bom que toda oração argumentativa, toda? Não. Uma ou outra? Legal. Será que eu usei? Acho que não, né? Vamos recapitular então? Entende-se a escassa habilidade médica. É permitido ter uso de gerúndio? Totalmente. Vários, tá? Ao longo do texto. Sem problema nenhum. Sob essa ótica, entende-se a escassa habilidade médica como uma mola propulsora da agressão obstétrica. Segundo o médico Drauzio Varela, a formação dos profissionais no campo da medicina, no geral, mostra-se cada vez menos completa e eficiente. Devido a isso, o domínio das técnicas cirúrgicas e intervencionistas tende a diminuir significativamente, propiciando um grave cenário, por exemplo, aqui cabe, ó, um grave cenário de menor segurança e de maior desconforto aos pacientes. Assim, no momento do parto, frente às dificuldades de operação e à escassez de habilidade e à escassez de capacitação, para não repetir habilidade, alguns atuantes da área recorrem a procedimentos rudes e dolorosos. E aí eu poderia dar um exemplo aqui, ó, episiotomia, que consiste na inclusão do períneo durante o parto normal com o objetivo de ampliar o canal para facilitar a saúde, para facilitar a saída do bebê. Episiotomia, só para vocês verem, é violência obstétrica? Sim, a episiotomia, quando é realizada de forma indiscriminada ou sem necessidade, pode ser considerada uma violência obstétrica. Então, aqui eu faria um exemplo, como a episiotomia. Episiotomia, ocasionando uma cena de violência à gestante. Portanto, corrigir a formação de base dos especialistas é premente. A formação dos especialistas, corrigir as lacunas na formação dos especialistas é premente. Não, não deveria explicar o exemplo da episiotomia, de forma alguma. Não deveria. Se você explicasse até seria estranho. Melhor não. Pode fazer essa intervenção no desenvolvimento, estou falando do corrigir deve. Isso aqui se chama direção propositiva. Por que que eu estou fazendo isso? Porque a minha conclusão irá falar sobre isso. Presta atenção, sua dúvida é muito boa. Quando você escreve corrigir as lacunas da formação dos especialistas é premente, você está antecipando para o seu corretor que, na sua conclusão, você falará sobre corrigir uma lacuna educacional. Você está mostrando, portanto, para o seu corretor que o seu texto tem um projeto de texto, que você planejou.
Já. Seu argumento já está ligado com a sua conclusão. Já um planejamento. O que você colocou no argumento um será refletido na conclusão. Isso aqui, se bem feito, é lindo. Seu corretor olha e fala: projeto de texto muito bem escrito. Excelente, 200 na C3. Entendeu? Beleza. Argumento um, muito bem feito. Argumento 2, desconfiança no sistema de saúde. Então, minha tese aqui é desconfiança no sistema de saúde. Agora, eu seguirei para o argumento 2. Ademais, como consequência da do exíguo domínio profissional, do exíguo domínio profissional, do mínimo domínio do exíguo domínio profissional, ocorre uma desconfiança por parte dos pacientes no sistema de saúde. Pode começar consequente, começar consequência com ademais? Pode, normal. Me disseram que só pode se for causa, normal. Ademais, até porque eu estou somando, né? Ademais, além disso, além do que eu acabei de dizer, como consequência, aí sim eu estou dizendo, do exíguo domínio profissional, ocorre uma desconfiança por parte dos pacientes no sistema de saúde. Beleza. Então, vamos de novo naquela linha que você e eu traçamos. Então, ocorre o erro. Desconfio, desconfio do método. Essa aqui é a minha linha de raciocínio. Então, vamos lá. Ocorre o erro, a informação. Nem preciso falar que a informação se espalha. Ocorre o erro, tendemos a confiar em quem, é, colocaria aqui talvez assim, a saúde é algo, é um pilar, é algo muito sensível e valioso para a maior parte da população. Não se quer arriscar a saúde. Um erro pode se repetir. Não confia no médico. A saúde é algo muito sensível e valioso para a maior parte da população. Não se quer arriscar a saúde em geral. Um erro sabe que um erro já aconteceu. Um erro já aconteceu. Um erro pode se repetir. Não confia no médico. Juízo de valor fortíssimo aí. Isso eu não chamaria de juízo-valor, de juízo de valor. Não seria um. Claro que é uma visão minha, mas juízo de valor seria seriam mais essas palavras que você mencionou. Não seria a saúde é valiosa? Não, é algo muito sensível e valioso. É algo muito sensível e valioso. A saúde é algo muito sensível e valiosa. Ou a saúde é algo muito sensível e valiosa. Sim, e valiosa para a maior parte da população. Perfeito. Daria para concordar com algo? Daria. É algo muito sensível e valioso para a maior parte da população. Daria. Mas fica estranho para a maior parte das pessoas, mas daria. É melhor de fato concordar com saúde. Perfeitamente. Boa, vamos destrinchar a linha do argumento então. Saúde, boa. Então você vê que até eu paro para pensar. Eu que treino 40 negros toda semana paro para pensar. Você me fez uma pergunta, eu parei e pensei.
Você tem que ter essa honestidade intelectual de parar e pensar, falar, peraí, tá, pronto. Se você for assistir as aulas de gramática, você vai ver que teve uma hora lá que eu errei. E eu nem pedi para o editor cortar, eu deixei o erro na aula mesmo, para os alunos verem mesmo, que eu erro também, que eu penso também. Eu erro, só que eu sei corrigir. A diferença é que normalmente você erra na prova e você não sabe corrigir, eu sei. Mas o erro é normal, todo mundo erra. Ademais, como consequência do exíguo domínio profissional, ocorre uma desconfiança por parte dos pacientes no sistema de saúde. Preciso de um repertório para falar que a saúde é algo muito sensível e importante para a maior parte da população. Ai, meu Deus, preciso de um repertório para falar isso aí. OMS. É, a mãe OMS. Ou um livro, tipo Fisiologia do Exercício, por exemplo. Constituição? Não, Constituição não. Tá, eu talvez falaria da OMS. A OMS é uma boa. Dá para ser OMS, sim. Então, ó, nesse viés, de acordo, ó como eu vario. De acordo e aqui, segundo. Você não vai repetir, né? De acordo e segundo. Nesse viés, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a, a questão salutar mortais atual. Olha aí. Olhem o que o Matheus acabou de falar. Mortais. Atul Gawande. Eu li? Não. Eu poderia citar? Sim. Presta atenção, eu tô falando de mim. Eu li? Não. Eu poderia citar? Sim. Eu vou me lembrar no dia da prova? Não. Gente, eu sou burro. Eu não consigo me lembrar no dia da prova disso aí. Eu não consigo memorizar as coisas nessa facilidade. Eu tenho que repetir 5, 10 vezes até eu memorizar. Eu passei tendo técnica. Não é porque eu sou o Einstein, então não lembraria. Nunca que eu lembraria. Eu vou usar um repertório do qual eu não vou me lembrar? Sim, entendeu? Dúvida da visão. Pode colocar só OMS? Aí, ó, sempre que você tiver essa dúvida, ó, siglas que podem ser abreviadas. Aí vem aqui, ó, abreviaturas. Ó, que coisa boa. Não abriu esse trem. Siglas que podem ser abreviadas, ó. ONU pode, papapá, ciência pode, ó. Eu acho que o OMS não pode, eu não lembro. Eu tenho que sempre parar para pesquisar, entendeu? Olha que bom, tá resolvendo abrir aqui. Mas eu acho que o OMS não pode não, viu? Não tenho certeza. Na dúvida, não abrevia, entendeu? Segundo o OMS, a saúde não é somente a ausência de doença, mas também integridade física, mental e espiritual. Excelente. Eu vou colocar isso? Não. Por que que eu não vou colocar isso? Porque eu teria que escrever essa frase inteira e depois falar sobre ela. Eu prefiro já pegar essa frase, usar na minha cabeça e falar diretamente, porque eu economizo linha. E aí eu tenho mais linha para que eu possa dissertar. Você tinha caderno de repertórios? Tinha. Notas. Eu usava no Notas os repertórios que eu tinha. Inclusive, contar uma coisa para vocês. Eu prestei muita prova da VUNESP, né? Então eu comecei a seguir um canal no YouTube que eu não concordava com nada do que o canal falava. Nada, mas nada, nada. Era comunista full. Mas eu anotava todos os repertórios, todas as coisas que ele falava, e eu usava na minha prova. Eu decorei tudo, memorizei tudo e fui usando tudo. Concordava? Com nada, mas usava tudo, e encaixava tudo na realidade de um jeitinho que ficava lindo. Eu escrevia o que meu corretor queria ler. Eu sabia que meu corretor queria militar. Eu vou militar com ele, pô. E eu gabaritei todas as redações assim, então tem que jogar na linha dele usando o sistema contra o próprio sistema. Eu já citei, eu cito o Paulo Freire até hoje, falando que ele é o patrono da educação. Acho péssimo? Óbvio que sim. Tem dois neurônios, mas mesmo assim, cito o Paulo Freire na redação, ué. Paulo Freire, sim, quando você não sabia de um eixo, você deixava rolar na prática e ou estudava tudo dele. Deixava rolar na prática, sem dúvida. Eu não consigo escrever uma redação com algo que eu não concordo, mas tem que mudar isso. Nossa, eu consigo. Opa, você tem que ter essa habilidade na vida. Você não vai falar só com gente na vida que você concorda. Gente, vocês precisam mudar isso. Vocês têm que saber ser um pouquinho dissimulado.
Vocês têm que saber escrever sobre qualquer coisa na vida. Nesse viés, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a questão salutar revela-se como revela-se. Então, ó, eu não gosto de usar verbo de ligação na redação. Prática minha. Revela-se. O que que é verbo de ligação? É, são, tal, tal, tal. Então, ó, a questão salutar revela-se como um, revela-se como um ponto de extrema preocupação, preocupação, de extrema preocupação, preocupação e valor. Dei conta ainda, ó, preocupação e valor para a maior parte da sociedade. Isto é, isto é um conectivo, tá? Isto é algo que, em geral, não deve ser arriscado, não deve ser sujeito a riscos. Não deve ser, é sujeito a riscos. Melhor. Então, aí, ok. Nesse raciocínio, nesse viés, nesse sentido, dessa forma, desse modo, ó, deixa eu ver aqui, ó. Já usasse em geral, já, no mesmo argumento. A confiança ao sistema está diretamente relacionado à eficiência e transparência desses serviços? Sim. Você diz para usar isso de argumento? Júlia, essa colocação do revela-se, como saber quando pode colocar o pronome depois do verbo sem ter vírgula antes? Vendo a aula de próclise. Tem uma aula de próclise, que é quando o pronome tem que vir antes do verbo ou depois do verbo, que é ênclise. Essa aula está no capítulo 9, eu acho, Emily, alguma coisa assim, do módulo de gramática, é próclise e ênclise. Dá uma olhada lá. Questão salutar sendo a saúde ou argumento usado? Saúde. Poderia usar em partes, isso aí, perfeito. É algo que é em partes. Vamos lá, peraí, que eu me perdi aqui falando com vocês. A questão salutar revela-se como um ponto de extrema importância e valor para a maior parte da sociedade. Isto é algo que, ó, maior parte, parte, e aí, como fica? É algo que, em geral, é algo que, na maioria dos casos, isto é algo que não, nem precisa, porque eu coloquei aqui, ó, para a maior parte. Isto é algo que não deve ser sujeito a riscos. Nesse, nessa percepção, por causa dessa percepção, hum, em paralelo, nessa perspectiva, perfeito, é factual que, ou o que eu quero dizer agora está aqui, ó. Então, o que eu disse, ocorre um erro, ó, como consequência do exíguo domínio profissional, ocorre desconfiança por parte dos pacientes. Nesse viés, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a questão salutar revela-se como um ponto de extrema preocupação. Então, não se quer arriscar a saúde em geral. Em paralelo, é factual que, ok, nessa perspectiva fica melhor, ó. Nessa perspectiva, face ao, face ao saber, face ao conhecimento, face ao conhecimento acerca dos erros cometidos pelos médicos na área obstétrica, as pacientes, em decorrência ou devido ou por causa, em decorrência do receio de acontecerem com elas, as pacientes
tendem, algumas pacientes tendem a perder a confiança no sistema de saúde, no, no sistema, na instituição de saúde, na instituição de saúde pública. No sistema de saúde, né? Mas aí tem privado também. Nas instituições de saúde. Boa, nessa perspectiva, faça o conhecimento acerca dos erros cometidos pelos médicos na área obstétrica. Algumas pacientes, em decorrência do receio de acontecerem com elas, os erros, tendem a perder a confiança nas instituições de saúde, propiciando um cenário de crise nos profissionais, propiciando um cenário de crise na área médica. Então, reverter, recuperar a confiança, a crença, o confiança é a melhor palavra, confiança, a credibilidade desses especialistas, recuperar a credibilidade mencionada é crucial. Boa. Júlio, ao invés de apontar a importância da saúde, citar a fragilidade no sistema de saúde, indo para uma perspectiva, por exemplo, de modernidade líquida e citar a instabilidade das relações que caracterizam a perda de confiança nos outros, seria uma boa ou não teria muito sentido? Seria uma boa. Acerca dos erros cometidos pela débil formação médica, ó, quando eu digo débil, olha só, fraco, com pouca física, resistência, importância, pouco empenho, ânimo. Cara, eu acho a palavra muito pesada, entendeu? Por isso que eu fui te mostrar o significado, eu não usaria. Eu acho que débil é muito pesado. Agora, acerca dos erros cometidos pela insuficiente, pela pouco qualificada formação médica, daria certo. Em decorrência da má experiência vivenciada, em qual parte? Em decorrência do receio de acontecerem com elas, mas elas não vivenciaram essa experiência. Não necessariamente elas vivenciaram, elas ouviram alguém que vivenciou e elas têm medo da violência obstétrica, por saber que o médico não é capacitado, entendeu? Mas eu já vou rever isso aí. Ó, peraí. Ademais, como consequência do exíguo domínio profissional, ocorre uma desconfiança. Nesse viés, a questão salutar revela-se como um ponto de extrema preocupação e valor para a maior parte da sociedade, ao que não deve ser sujeito a risco. Nessa perspectiva, face ao conhecimento acerca dos erros cometidos pelos médicos na área obstétrica, algumas pacientes, em decorrência do receio de acontecerem, de acontecerem danos à sua saúde e à do bebê, tendem a perder a confiança nas instituições, não é do bebê, é do feto, né? Porque ele é um bebê, não um bebê. Tendem a perder a confiança nas instituições de saúde, propiciando um cenário de crise na área médica. Essa perda de confiança resulta em quê? Eu não preciso dizer. Elas deixam de ir a hospitais para terem parto?
Ou elas só vão sem confiança mesmo, e ficam questionando um monte, que é o que acontece hoje em dia. Eu não sei se está perguntando por causa do argumento ou pensando. Como fica o exemplo na prática? Não fica. Ó, boa, em decorrência do receio de também estarem sujeitas a episódios de violência. Perfeito. Em decorrência do receio de também estarem sujeitas, eu usei essa palavra já, em estarem sinônimo de sujeitas, sujeitas a episódios de violência. Expostas, boa, passíveis, boa, estarem passíveis, perfeito. Excelente, hein? Bom demais, hein? Tende a perder a confiança das instituições de saúde. Boa. Não seria bom correlacionar a desconfiança do paciente como causadora direta de danos à saúde física e mental, por dificultar a anamnese e afastar o médico do paciente? Sinto que o tema pede exemplificações mais diretas dos efeitos da saúde, ou não precisa evidenciar tanto assim. Boa dúvida. Veja que quando eu digo desconforto do paciente, procedimentos rudes, violência, episiotomia, receio, tudo isso eu estou falando da saúde, mas você tocou num ponto muito bom. Seria legal se eu conseguisse falar de algum tende a perder a confiança nas instituições de saúde, propiciando um cenário de aqui cabe muito bem, hein, ó, de instabilidade emocional, in- de instabilidade emocional no período da gestação. Excelente, hein? Agora sim, que aí eu falo de um efeito à saúde. Júlio, no desenvolvimento um não seria um termo muito figurativo? O Matheus também tinha perguntado isso. Tem como perder ponto por causa disso? É um termo figurativo, sim. É um termo figurativo, mas eu não preciso o colocar entre aspas. E não, você também não perderia ponto por causa disso. Você está apenas variando o seu campo semântico. Eu não preciso ser. Qual é a palavra? Sem ser figurativo, eu não preciso ser preto no branco, sabe? Alguma palavra começa com D. Como que fala? O oposto de figurativo. Denotativo, é. Não precisa ser denotativo, isso aí. Integridade física, para usar menos a palavra saúde. Onde? Integridade física daria certo, mas tá falando onde? Eu acho que foi. Você trocou já. Ah, beleza. Que é a alusão que eu usaria para esse tema na introdução. Talvez eu falaria como que as condições de parto melhoraram, como que hoje em dia é possível você ter parto humanizado. Talvez eu citaria, sei lá, algum hospital que surgiu, por exemplo, em São Paulo, tipo o Mariá, que é um baita hospital e você tem só parto, assim, humanizado, muito, muito massa. E eu faria um contraste. Eu talvez faria isso. Citaria algum fato presente no dia a dia. Alguém que teve parto humanizado, mais ou menos por aí, sabe? Beleza? Gente, 8h20 já. 1h20 de ligação aqui. E aí? Quero feedback de vocês depois no grupo, tá? Vocês gostaram? Foi útil? Vocês já tiveram uma aula assim, de argumentação? Vocês acharam da hora, legal assim?
Vocês aprenderam bem as coisas aqui comigo? Mas, sim. Se alguém quiser, eu vou mandar no grupo, mas se alguém quiser tirar print. Então, tirem daqui a lógica argumentativa. É óbvio que a aula está gravada, vocês poderão revê-la. Tirem daqui a lógica argumentativa, tirem daqui a preocupação em desenvolver o argumento de vocês. Do modo que eu desenvolvi. Olhem aqui, ó. Isso aqui é ouro, cara. Isso aqui é o que você tem que aprender a fazer no teu dia a dia. Isso é projeto de texto. É o poder do libanês, é o poder do cabelinho para trás, turco. Ó, você tem que pegar isso aqui, você tem que trabalhar esses pontos. Sempre, você tem que sempre fazer um projeto de texto bonitinho desse jeito. Porque é isso que vai te fazer melhorar, é isso que vai te fazer se desenvolver. Ter um projeto de texto. Beleza? Então, ó, deixa eu me apagar aqui. Time, muito obrigado pela participação de todos. Caso você tenha gostado e queira se tornar meu aluno de correção de redação, só me mandar uma mensagem no privado que a gente organiza. Farei um pacote bem bacana para você. Caso você tiver alguma dúvida, eu estou 100% à sua disposição também. Muito obrigado pela participação de todos aqui, interrompendo aqui a gravação.